Bom, eu vou voltar num outro ponto também que foi muito marcante. A geneticista que fez a solicitação, né, da síndrome de Rett, porque o doutor Alexandre solicitou como neuro, mas o plano na época pediu que uma geneticista fizesse essa solicitação. E aí o nome da geneticista era Raquel, igual o meu. E aí quando o laudo saiu, por um erro do laboratório, ao invés deles mandarem para a geneticista, eles mandaram o resultado do exame da Lulu para mim. E aí eu estava trabalhando, né, e... Me lembro exatamente desse dia. Nessa época eu trabalhava com o Luiz, então eu estava muito próximo dele, assim, em ambientes diferentes, mas... E aí chegou o nome do laboratório, um e-mail, eu falei, chegou o exame, vou abrir. Aí eu não abri, fui lá na outra sala que o Luiz estava, falei, Luiz, chegou o exame. Ele, ué, mas como assim? Falaram que iam enviar para a geneticista e que ela ia ligar para a gente. Eu falei, não, mas eu acho que é o resultado do exame, é impossível não abrir, né? Eu imprimi e fui para a sala dele, onde ele estava, para a gente poder ler. E ali, naquele momento, a gente descobriu que a nossa filha tinha Rett. Então, é uma mistura de sentimentos, né? Éramos pais que até então não sabíamos se ia conseguir ser pais, né? De barriga, naturais e cientes e com uma possibilidade gigantesca de sermos pais adotivos, inclusive de crianças especiais, como eu disse anteriormente, a gente conversou sobre isso várias vezes, e não era um limitador de forma nenhuma, mas quando você recebe o diagnóstico da sua filha, que até então, até 1 ano e meio, teve um desenvolvimento normal, né, típico, teve um desenvolvimento típico, é assim, é como se abrisse um poço, um abismo e você se enfiasse nele muito rápido ao mesmo tempo, assim. Eu vou falar a verdade, assim, por mais que alguns amigos, pessoas muito próximas questionem isso, né, por que isso foi acontecer com você, eu nunca tive esse questionamento, assim. O Luiz vai poder falar dele, mas assim, eu vou falar eu, Raquel. Eu nunca parei, nunca passou pela minha cabeça por que aquilo estava acontecendo comigo, né? O que me deu foi um medo gigante do desconhecido, foi um medo gigante do desconhecido e o sentimento de impotência gigantesco, porque eu só via que não tem tratamento, não tem cura. Há 5 anos atrás, o que tinha em literatura era que era uma síndrome degenerativa, né? Degenerativa da parte motora e neurológica, e as imagens horríveis na internet. Então, assim, veio um medo muito grande e uma impotência gigante de não saber o que fazer, né? Mas nunca tive o sentimento de que por que comigo, né? Eu não sei, assim, o que passou. Então, eu vou sempre tentar voltar no ponto que eu me lembro das coisas, assim. Eu me lembro que depois que a gente saiu do Dr. Alexandre, que aí ele falou assim, que ela tem uma característica autista, ela tem, e aí ele deu as duas possibilidades de síndrome, né, que é a Landau e a Rett, e a gente foi pesquisando uma a uma. E eu me lembro que assim, o Landau eu pesquisei muito, virei especialista de Landau, entrei em todos os grupos de Facebook que tinha na época de Landau, no YouTube também. Eu via que era uma situação que comprometia, mas assim, aparentemente não era o extremo, como era Rett, o que era exposto nas redes sociais, na internet. E quando eu fui pesquisar sobre Rett, eu me lembro que eu estava num quarto, a Raquel estava na sala e eu gosto de pesquisar tudo no Google. Eu comecei a pesquisar e tudo que a gente via era muito pesado mesmo. E apesar de doutor, vocês não podem se basear pelo que está na internet, mas você pesquisa, não tem jeito. E as imagens que eram, assim, as imagens eram muito ruins. Não que assim, não, aquilo não quer dizer que aquilo era síndrome de Rett, que aquela pessoa tem alguma coisa que não é a característica da Rett. Mas assim,
só tinha um cenário. Então, assim, o cenário para nossa filha era o pior cenário possível. Não tinha um cenário intermediário. Ou era ruim ou era muito ruim. Então, assim, não tinha. Pô, ela pode ter essa condição, ela pode ter outra. Ela pode ter uma variação de situações na saúde dela. Então, era tudo muito ruim. Isso, claro que hoje evoluiu muito. Eu estou falando isso de 5, 6 anos atrás, mas hoje a gente está em outro cenário. E para quem iniciou, teve esse diagnóstico um pouco mais atrás, vai entender um pouquinho do que a gente está falando. Então, assim, eu me lembro que eu falei, Raquel, não pesquisa. E a Raquel não adiantou de nada, ela pesquisou. Não, e eu lembro que você foi pro quarto para pesquisar escondido de mim e eu fui para a sala pesquisar escondido dele. Porque como é que você fala, né, para os pais não olhar? A gente vai olhar, assim, enfim, é natural, né, a gente olhar. E aí eu lia as características da RET e eu falava, não, isso aqui não, minha filha não. Não, bate a mão, ela até bate a mão, mas não faz esse movimento de estar lavando as mãos. Colocar a mão inteira na boca, não, minha filha não faz isso. A gente tem, desculpa de cortar, tem umas imagens, de vez em quando eu vejo, relembro alguns vídeos, ela sentada na escada lá de casa lendo o livro, lembra? Lembro. Esfolhando o livro, eu falei, não. Aí eu falei, não é possível. E aí o tempo que eu estava na sala, que acho que foram uns 15 minutos, mas que para mim foram 2 horas, por tudo que o Luiz falou, do que eu encontrei na literatura, e que foram 2 horas, porque naquele momento que a Luísa andava da sala para o quarto e ia para a cozinha e voltava, ela fez pelo menos umas 3 ou 4 coisas repetidamente, 3 ou 4 características da RET repetidamente na minha frente. Ela nunca, assim, eu nunca tinha percebido, eu não sei se ela nunca tinha feito assim, eu nunca tinha percebido ela fazer esse movimento das mãos. Eu nunca tinha percebido dela botar a mão inteira na boca. E naquele momento, assim, eu falei, minha filha tem RET.